Boa tarde, gente. Aqui em Porto Velho são exatamente 2h10 da tarde, né? E hoje eu tô gravando o segundo episódio do Sonho Tirado do Papel. Vou tomar um cafezinho aqui com vocês. Eu não sou muito adepta a tomar café após o almoço, mas hoje me deu uma vontade de tomar café juntinho com vocês. Vamos tomar um café e vamos bater um papo? Como eu estou iniciando, né, essa vontade, esse sonho, né, de ter um canal, né, de conversar com vocês, e tem muitas coisas que eu gostaria, né, de conversar com vocês. E deixa eu experimentar ver se tá bom, peraí. Me conta aí, vocês gostam de café forte ou fraco? Eu gosto de café forte, não muito doce. E um cafezinho é sempre bom, né? Então, assim, eu já falei para vocês no primeiro episódio que eu me chamo Paula, né? Na verdade, meu nome é Franci Paula, mas todo mundo me chama de Paula. E tenho 49 anos, sou casada, né? Com Roberto Gomes, que tem 55 anos. Tenho 2 filhos, Matheus, de 29, e o José, de 8 anos. Tenho 2 netinhos, Matheus Victor, de 10, e Valentina, de 3. Tenho uma nora maravilhosa, chamada Vitória. E tenho 2 cadelas, faz parte da família, né? Cacau e a Pretinha. A Cacau não era nem para ser Cacau chamada, era para ser Pimenta, que pensa numa pimentinha. Mas a Cacau, ela tem muito pouco tempo com a gente. Eu creio que a Cacau deve estar com 4 ou 5 meses com a gente, ou uns 6 meses. E o motivo de eu pegar a Cacau, eu não queria mais cachorros, né? Foi por causa do meu filho José, né? O José estava muito em celular e eu vejo assim que toda criança precisa ter um animalzinho de estimação, né? Então nós pegamos essa Cacau, mas essa Cacau é bênção, né? É o mascote daqui de casa. E, e assim, eu vou começar desde o início, né? Como foi minha vida antes do casamento, como foi minha adolescência, bem rápido, né? Explanar bem rápido para não ficar longo esse vídeo. É, eu ainda tenho pai e mãe, né? Hoje eles são separados há 20 anos, né? Quando eu estava com 1 ano de casado, eles separaram. E assim, o casamento dos meus pais sempre foi muito conturbado, né? Muito assim, cheio de problemas. Meu pai era alcoólatra. E assim, eu tô falando isso, mas não é recriminando ou acusando meu pai de alguma coisa, até porque eu já liberei perdão sobre isso e hoje eu tenho isso muito bem resolvido, né? O meu passado ficou para trás. Eu quero viver o meu presente. Eu quero aproveitar o meu presente. O passado morreu, né? O passado a gente tem algumas lembranças, mas a gente não pode permitir que essas lembranças ruins, né, façam parte da nossa vida no presente, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né, no nosso íntimo, né? Não deixar que as coisas do passado, né, tragam angústias para o presente, né? Aí a gente não consegue usufruir do presente que Deus nos dá todo dia, né? De estar vivo, né? De viver esse dia. Então, a gente teve uma vida muito conturbada, né? Meu pai, além de ser alcoólatra, ele era muito, muito bruto, muito, muito ignorante, muito. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, né? Que assim, um dia meu pai pode assistir esse vídeo e ficar, né, triste. Mas assim, eu não falo mais desse problema com raiva, com. Não, mas infelizmente é o meu passado, foi o que eu vivi, né? E assim, não foi fácil. Foram assim momentos muito ruins, né?
e que ocasionou muitas coisas depois. Claro que a gente não pode colocar a culpa das coisas que a gente escolhe para nossas vidas no que a gente viveu. A gente tem o livre-arbítrio de escolher se a gente quer mudar ou se a gente quer viver daquele mesmo estilo de vida, né? Tanto que hoje eu busco a não passar para os meus filhos o que eu vivi, né? Tipo assim, é, ter atitudes, né, que tragam traumas, que tragam, né, eu não gosto de ter atitudes que um exemplo, né, meu pai, ele gostava muito de chamar nomes, e eu não gosto, né, não gosto, nunca chamei nome dentro da minha casa, do meu lar. Pelo contrário, a gente criou um hábito de sempre falar palavras de bênção dentro aqui de casa, né? E às vezes, até nas brincadeiras, né? Às vezes a gente fala, não, é brincando, mas, gente, a palavra tem poder, mesmo na brincadeira. Então a gente precisa vigiar até nas brincadeiras que saem da nossa boca, né? Então, eu sempre trouxe isso, sabe? Assim, de ensinamento para que não houvesse esse tipo de situações dentro da minha casa, né? Então, aos 14 anos, né, eu assim muito problema familiar, eu não tinha carinho de pai, eu não tinha, né? E assim, eu senti aquela falta. Hoje eu sei, né? Hoje assim eu tô mais madura, hoje eu sei que eu sentia muita falta do carinho de pai, do carinho paterno, né? E por ter essa lacuna, né, por eu não ter esse amor, eu busquei em outras coisas, né, me preencher, né, esse amor que me faltava, eu busquei em outras coisas. Aí foi quando eu conheci, né, na época eu fui para um colégio interno em Manaus, eu já tinha 14 anos, e fui em janeiro e fiquei 5 meses até o meio do ano, né? Então, e eu não, o local era maravilhoso, mas assim, eu era muito, mesmo com os problemas da nossa casa, eu era muito apegada à minha mãe, meus pais, o lar, né? Eu sentia falta da minha família, porque eu fui para o colégio interno lá em Manaus, mas eu não tinha assim, foi uma prima minha e uma conhecida. Então, mesmo assim, essa minha prima, ela não era uma prima muito próxima, ela morava em outra cidade, né? A gente só se via assim uma vez no ano novo ou no Natal, que geralmente a gente se encontrava naquela época. Então, assim, eu sentia falta do meu lar, eu sentia falta dos meus pais. E aí eu comecei, né, a pedir para minha mãe, né, me buscar, me pegar. E naquela época foi difícil de arranjar a vaga. E a minha mãe conseguiu vaga né, em junho, né? Quando entro de férias, a minha mãe conseguiu uma vaga aqui num colégio adventista até, né? E eu fui para esse colégio, e nesse colégio eu conheci o pai do meu filho mais velho. E naquela época eu estava muito carente, né? Carente de carinho de pai, carente. A situação da minha casa era muito, muito complicada, e eu me entreguei para esse rapaz, né? De corpo e alma, assim. Eu vi nele, assim, todo aquele amor, aquele carinho que eu não tinha do meu pai, né? E na época meus pais não queriam de jeito nenhum, né? Foi assim, foi muito difícil meu pai aceitar essa situação, né? Eu namorar, além do meu pai achar que a pessoa não era uma pessoa boa para mim, eu era jovem, tinha 14 anos, e assim, meu pai, querendo ou não, mesmo tendo essas coisas, meu pai era muito ciumento em relação a mim, assim, né? Então ele não queria tomar mais um golinho de café. E foi quando eu me envolvi com essa pessoa, né? Eu me envolvi com essa pessoa, que é o pai do meu filho mais velho. Eu namorei ele por 6 anos. E depois de 6 anos, ele começou a dizer que queria um filho. E nessas idas e vindas, né, nesse meio tempo desses 6 anos,
Quando meu pai e minha mãe brigavam feio, assim, né? Geralmente não era minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito calada, era mais meu pai, né? E aí meu pai jogava a gente fora de casa, aí às vezes a gente tinha que ir para Ji-Paraná, que é um município aqui de Rondônia, e lá nós passávamos assim, às vezes 6 meses, 7 meses. Eu cheguei a passar ano, né? A estudar mesmo para lá. E aí a gente ficava nesse namoro, né? Eu lá, ele aqui. E eu creio que pela situação de eu estar lá e ele aqui, a gente começou tipo assim, ele começou a dizer que queria ter um filho, né? Papapá, ppp. E eu fui e engravidei do Matheus, né? Só que assim, quando eu engravidei, os pais dele, assim como meus pais, nunca aprovaram esse namoro, né? E aí, quando eu saí grávida, né, que eu avisei, falei, eles pegaram e mandaram essa pessoa para um outro estado, né, para o estado da família deles lá. E eu passei a minha gravidez sozinha, sozinha que eu falo assim, sem namorado, né, sem o pai presente. Então, desde essa época, eu já ele já foi ausente como pai, né? E assim, depois que eu tive o Matheus, a gente ainda tentou reatar, mas não deu certo. Graças a Deus não deu certo, né? Hoje ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Eu agradeço muito a Deus. E, e assim, eu tô contando essa pequena história para gente, para uma reflexão, né? Porque tudo que a gente faz, a gente tem colheita, né? E na época, eu acho que eu passei todo esse processo, né? Porque eu não fui obediente aos meus pais, né? Quando meu pai falou que não era para mim me relacionar com aquela pessoa, eu fui contra meus pais, eu fui contra a minha mãe, né? Eu, eu fiquei ao lado dele, né? Então, assim, até hoje, eu vejo assim, esses tempos agora, muito recente, acho que deve ter uns 5 meses, eu tive a oportunidade de pedir perdão do meu pai sobre isso, né? Eu senti esse incômodo, né, no meu coração de pedir perdão do meu pai sobre isso. E aí eu pedi perdão do meu pai, né? Ainda não tive a oportunidade de pedir perdão da minha mãe. Minha mãe quase não fica aqui em Porto Velho, né? Ela fica mais nesse município de Ji-Paraná. Mas eu creio que Deus vai preparar esse momento, né? De eu falar pessoalmente sobre isso, né? De pedir perdão, né? Sobre essa desobediência, né? Porque tem coisas, gente, que a gente faz que necessita de perdão. Se Deus toca no seu coração a respeito de algo que aconteceu, que você fez, ou que você deixou de fazer, ou peça perdão, sabe? Deus, quando a gente sente aquele incômodo dentro do nosso coração, é Deus falando assim, filho, vai lá, resolve isso, resolve esse probleminha lá. Você precisa se consertar nesse problema. Então, a partir do momento que a gente abre, né, os ouvidos para ouvir a voz do Senhor, que a gente coloca o nosso coração nas mãos de Deus, não tem como a gente não sentir a voz do Senhor, não tem como a gente não sentir um incômodo dele quando tem algo a ser consertado, né? E assim, é como eu disse no primeiro vídeo, né? Esse pai do meu filho sempre foi muito ausente, os avós paternos. Hoje o meu filho não tem mais avô paterno, né? Ele já morreu, só tem a avó paterna e os tios, o pai. Mas assim, é uma coisa muito, muito distante, né? E, e assim, eu quero deixar uma reflexão, principalmente para os jovens, né? Que a gente ouça o conselho dos nossos pais. Quando um relacionamento não é abençoado pelos nossos pais, não insista nesse relacionamento.
porque a probabilidade de dar errado é grande. E as consequências, por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente mude de atitude, as consequências vão vir até nós. Então, tudo que plantamos, nós colhemos aqui, não tem outro lugar. Então, jovens, principalmente os jovens, ouçam o conselho dos seus pais, sabe? E porque isso é muito importante para nossas vidas, para que a gente vá bem aqui no mundo, sabe? Eu sei que hoje, no mundo que nós estamos, não é todo pai e mãe, né? A gente vê cada coisa na televisão, gente, que eu fico abismada. Não é todo pai e mãe que realmente são são nossos amigos, né? Que a gente vê aí pai matando filho, filho matando pai, pai estuprando filhas, pai estuprando os filhos, né? O fim dos tempos está acontecendo. Esses dias eu estava conversando, eu falei assim, o mundo está pior que Sodoma e Gomorra. Se a gente for ver, né, a história, a gente está vendo coisas horríveis, gente. Então, ouça os conselhos dos seus pais, sabe? Mas tem coisas que acontecem na vida da gente para que a gente leve, né, esse testemunho para mudar a história de alguém, né? Talvez esse vídeo vai ser assistido por alguém que necessita ouvir, né, que a obediência precisa fazer parte das nossas vidas, a obediência aos pais, a obediência a Deus, né? Então, quando a gente está abaixo, né, do lar, enquanto a gente está vivendo com nossos pais, a gente precisa obediência a eles. E eu achava que pelo meu pai ser daquele jeito, né, eu pensava que eu poderia fazer qualquer coisa, porque na minha cabeça, por ele fazer aquilo, ele não tinha como vir me cobrar as coisas, porque ele fazia coisas erradas, né? Ele não era um bom pai, ele não era um bom marido, né? E eu achava que tipo assim, eu achava que ele não era, não é que é digno, a palavra não é digno, mas eu achava que ele não podia impor limites em mim, porque ele era errado. Como é que uma pessoa errada vem me cobrar vem me cobrar algo? E não, por mais que ele fosse errado, ele era meu pai. E ele sabia o que era bom e o que não era bom para mim, né? Mas eu agradeço ao Senhor, né? Porque eu hoje, quando eu fecho meus olhos e vejo tudo que eu vivi, eu vejo o cuidado em mínimos detalhes das mãos do Senhor sobre a minha vida, de tudo que Deus preparou para mim. Eu, assim, ainda vou ter a oportunidade de falar muitos milagres. Milagres do meu casamento foi um milagre. A vinda do José foi um milagre. Muitos milagres recebidos, sabe? Para você, mãe, que acha que não pode gerar um filho, Deus faz esse milagre. Para você que acha que não merece um bom casamento, um bom marido, Deus faz esse milagre, sabe? E se vocês, a história do meu casamento, até onde né, eu vou contar a história do meu casamento, vocês precisam ver o que Deus fez e a velocidade que Deus fez para me fazer casar, para que Ele já tinha preparado, e graças a Deus, sabe? Eu, eu não fui desobediente, mas o processo para hoje eu estar, né, com o casamento alicerçado em Cristo Jesus não foi fácil. Eu quase perdi meu casamento. Isso tudo eu vou contar para vocês, né? Então,
assim, eu agradeço a cada um de vocês que estão assistindo o meu vídeo, tá? Que eu preciso do compartilhamento de vocês, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal, eu preciso que vocês deixem um like, tá bom? Eu não vou desistir desse sonho e eu falo que para você que tem algum sonho guardadinho na gaveta, tira esse sonho da gaveta. Eu tenho vários outros sonhos e eu sei que Deus vai realizar cada um deles, aqueles que são da vontade do Senhor, é claro. Então, gente, para não ficar muito longo, que já está mais de 20 minutos eu falando aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês, né, que estão comigo nessa caminhada, tá bom? Eu não vou desistir. Esse final de semana eu vou para a chácara, eu vou filmar o nosso dia a dia lá. Hoje também eu filmei assim o meu dia a dia aqui, tá? Mas eu vou colocando para vocês tudinho. Estou me organizando, estou me adaptando, estou aprendendo. Tem hora assim que eu fico achando graça, que é tanta coisa para aprender, e às vezes eu fico, meu Deus, será que eu vou? Mas eu estou feliz. Eu estou super feliz, gente. Eu estou com meu coração palpitando de alegria, de ter, sabe, de ter tomado essa decisão. Eu até me emociono, né? De ter tomado essa decisão. Eu também vou tirar um tempinho para falar com você que tem esse sonho. Não desista dos seus sonhos. Você não precisa de muito investimento, de muitas coisas. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem. E seja autêntico, seja verdadeiro, entendeu? E entregue na mão do Todo-Poderoso, porque eu sei que Deus, né, vai te dar estratégia. Às vezes eu fico assim, meu Deus, o que eu vou falar? Mas a gente vai falando, vai falando. Eu já estou até mais familiarizada com a, com a câmera, porque, gente, eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de foto, eu não gosto de filmagem. Quem gosta muito de foto é o meu esposo. Ele ama foto, vídeo, tudo, mas eu não gosto. Mas eu vou amar esse processo. Eu vou amar esse processo. Eu estou amando esse processo, né? Eu vou ter amor em tirar foto, em filmar, porque é uma coisa que eu escolhi, é uma coisa que eu quero. Então, eu preciso amar o processo. Então, eu vou amar o processo, né? Obrigada, gente. Obrigada por cada um de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!